Olá, pessoal. Boa tarde. Bom estar com vocês aqui. Bom estar nesse ambiente com tantos colegas, com tanta gente boa, tanta gente interessada em estudar, em aprender mais, em poder ajudar os seus pacientes melhor. E fico muito feliz de ter encontrado vários de vocês ali no stand, autografado o livro, tirado fotos. Eu adoro estar com vocês. E estar aqui sucedendo a colega, a Dani, incrível a Daniela, né? Tenho certeza, muita gente explodiu a cabeça com a palestra dela, né? E eu espero que vocês tenham alguns momentos desses na minha palestra também. Eu vim aqui falar em nome da Central Nutrition, que é uma empresa que eu gosto muito, fico muito feliz de levar o nome deles adiante, porque é uma empresa que tem produtos realmente de qualidade que fazem a diferença na nossa prática clínica. Então eu posso falar com bastante tranquilidade. E o assunto que eu vou abordar é aminoácidos. Praticamente eu vou falar aqui de muitos aminoácidos, não vou nem dizer quantos, mas como utilizar eles na saúde e na doença. Para quem não me conhece ainda, eu sou nutricionista, sou farmacêutico bioquímico. Em 1999, eu ministrei no Brasil a primeira palestra sobre nutrição funcional. E desde lá eu venho dando aulas, sou professor, então, de nutrição funcional, de exames laboratoriais e fico muito feliz de ser inspiração a muitos de vocês e de poder estar mentorando muito de vocês também na sua carreira. Eu vou começar falando sobre creatina. Então não precisa falar tanto sobre creatina, muita gente fala sobre creatina, mas é realmente um composto extremamente interessante, muito importante na nossa saúde. Ela é sintetizada a partir de glicina, arginina e metionina. Ou seja, a gente precisa de outros aminoácidos para poder produzir a creatina endogenamente. Ela tem um papel-chave no metabolismo celular, porque ela está totalmente ligada à produção energética, como a gente sabe, né? A creatina fosfato. 95% dela é encontrada no músculo e o restante em outros tecidos, coração e cérebro, por exemplo, uma quantidade dominante. Mas é óbvio, onde tem mitocôndrias, tem creatina. Então, só com isso a gente já consegue perceber onde a gente vai ter grandes aplicações da creatina. Então, a suplementação de creatina, ela pode ter um papel na melhoria da bioenergética celular, ou seja, em várias doenças relacionadas à disfunção mitocondrial. Aí, estamos aí. Não? Aí. Condições isquêmicas e patologias de lesão, podendo fornecer benefícios terapêuticos. Então, trabalhando mitocôndria, isquemia, lesões teciduais, sempre que a gente tem uma lesão de um tecido, vai ser preciso energia para reconstituir esse tecido. Então a creatina pode ser interessante aí também. Então, de uma forma geral, vocês têm aqui uma visão geral, do uso da suplementação de creatina. E aqui vocês têm, então, em verde, em azul, em verde e amarelo, as principais indicações. Por exemplo, a melhora da recuperação pós-exercício, melhora dos danos à medula espinhal, spinal cord injury. Estão vendo ali? Deixa eu só que eu acertar minha sincronicidade aqui com o laser pointer. Doenças reumáticas, distrofia muscular, tem muita questão mitocondrial nas distrofias musculares. Injúrias, lesões agudas de uma forma geral, pacientes que são imobilizados, se a gente teve uma fratura, foi engessado, creatina é muito interessante para reduzir o tempo de massa, reduzir a perda de massa magra durante a imobilização, mantém as células satélite musculares ativas, então extremamente importante, seja em jovens, seja em idosos. A gente treina, tem uma lesão, fica imobilizado, não quer perder o que a gente construiu. Creatina deve ser usada durante a imobilização. Tá? Doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca, muito importante, a questão cardíaca não é só ribose, não é só coenzima Q10, creatina também extremamente importante nessas situações, mas vamos usar o sinergismo de nutrientes. Doenças mitocondriais, então olha só quantos usos a gente tem para creatina.
Vamos lá, esse foi um outro estudo, uma meta-análise de estudos randomizados e verificou o quê? Melhora da memória com o uso da creatina, isso em idosos, tá? E independente da dose, seja dose de 2 gramas ao dia ou de 20, a melhora não foi proporcional à dose. Não foi quanto mais, melhor. Ok? Então, parece ter aí um efeito limitado que não adianta usar cada vez mais para memória ficar cada vez melhor. Ok? E a diferença foi em idosos. Por quê? Porque provavelmente, não se sabe, jovens têm uma boa biossíntese de creatina ou têm uma melhor ingestão de creatina. Então, a diferença foi significativa em idosos. Outro estudo com creatina, e esse estudo chegou a uma conclusão muito boa para a nossa prática. Dada a capacidade da creatina de aumentar a capacidade de trabalho anaeróbico, a suplementação pode ser benéfica para esportes como esqui, cross-country, mountain bike, ciclismo, triatlo e eventos de curta duração em especial, em que os surtos finais são críticos no desempenho, como remo, caiaque e ciclismo de pista. Então, a gente tem várias modalidades onde os nossos atletas ou esportistas poderiam se beneficiar mais para ter melhores resultados. Aqui ainda então, esse estudo foi um estudo que eu saliento feito por pesquisadores brasileiros, como vocês estão vendo aí que eu chamei a atenção colocando toda a origem dos autores embaixo, e eles chegaram a uma conclusão bem interessante. A adição de creatina, um treino de resistência, aumenta a massa magra. Então, várias sinalizações são favorecidas pela creatina e há um efeito, sim, óbvio que tendo treinamento, tendo exercício. Não é que eu vou tomar o suplemento e vou achar que vai criar músculo do nada. Não existe isso, né? Mas é importante frisar porque tem gente que acha que músculo vem do nada. Nós temos no nosso corpo o que a gente usa. Se a única força que eu faço é levantar esse laser pointer, eu só vou ter músculo para isso aqui. E não adianta eu querer uma vez por ano carregar 50 quilos e eu vou ter que treinar o ano inteiro para ter músculo para aquilo ali. Taurina. Taurina eu sou apaixonado porque ela é citoprotetora e ela também é detoxificante. Então tem 2 ações importantíssimas. A taurina atua no equilíbrio eletrolítico. Ela auxilia as bombas eletrolíticas a funcionarem. O equilíbrio de sódio, potássio intracelular é influenciado pela concentração de taurina, que é o nosso aminoácido mais abundante no corpo, não proteico, e não participa de nenhuma proteína. É o mais abundante aminoácido que não participa de nenhuma proteína. Então, é apenas um aminoácido livre. Existem algumas situações de alta demanda ou alta necessidade ou ainda alta indicação da taurina. Ansiedade e neuroproteção. Mas ansiedade por quê, Gabriel? Porque a taurina é um modulador GABAérgico. Então, ela acalma o sistema do NMDA também. Então, ela diminui tudo que é excitotoxicidade, tudo que estimula o neurônio demais via o sistema do glutamato. Ok? Então, ela estimula o sistema do GABA e acalma o sistema glutamatérgico. Então, é muito interessante em ansiedade e ela pode ser usada nessa situação também. Quando a gente fala em neuroproteção, como eu disse ali, esse foi um dos artigos que explorou os usos da taurina na neuroproteção, diminuindo algumas vias, como via de Caspases, por exemplo, que é uma via extremamente importante na morte neuronal. Então, são vários mecanismos que a taurina consegue bloquear, que todos vão corresponder e levar à redução, à inibição da morte neuronal. Seguindo, então, a taurina ainda ela é essencial na função mitocondrial normal. Então, sem taurina, as mitocôndrias vão falindo. E, além disso, um ser humano de 70 quilos contém, em média, 70 gramas de taurina. Então, veja, a gente tem muita taurina no nosso corpo. E, como eu já disse, é particularmente importante na mitocôndria. O grande detalhe é que a maior parte da taurina vem de peixes e frutos do mar, algas marinhas, ovos, carne escura das aves. Lembraram agora que tipo de pacientes que podem não ter uma ingestão adequada de taurina? Vários vegetarianos, veganos, ou, por exemplo, aqueles que só comem frango, peitinho de frango grelhado.
Olha o que vai acontecer com essas pessoas, com a taurina delas. Se você fizer um aminoacidograma plasmático, você vai verificar a queda, muito possivelmente, se não tiver nenhuma suplementação, de vários aminoácidos enxofrados nesse tipo de paciente. É um bom perfil de pacientes para se beneficiar de taurina. Então, a taurina tem várias aplicações clínicas: antioxidante, detoxificante, anti-inflamatória, saúde mitocondrial, cardio, neuro e imunoprotetora, certo? E, inclusive, nas doenças da retina, tem estudos também como protetora de degeneração da retina. Bom, temos um outro aminoácido que eu amo, que é a arginina. E não é apenas porque ela é precursora do óxido nítrico, porque ela tem várias outras características interessantes. Bom, em primeiro lugar, que ela é sintetizada endogenamente a partir de glutamina, de prolina e também do próprio glutamato. Então, a gente pode sintetizar a arginina, mas em situações de estresse metabólico em especial, ela passa a ser importante a sua ingestão exógena aumentada. Então, algumas situações como as fases de grande crescimento do organismo, como dentro da vida intrauterina, ou na infância, ou, por exemplo, com alta substituição celular, como queimados, ou pacientes com infecções graves. Todas essas situações, a arginina é muito interessante. E, normalmente, a gente só pensa em glutamina. E a arginina tem um papel chave na nossa imunidade. Então, vejam ali, parte dessa glutamina vai gerar arginina. Então, a gente tem que se dar conta e adicionar arginina aos nossos tratamentos imunológicos também. Esse slide aqui é para mostrar que a demanda de aminoácidos pelo nosso organismo é influenciada pela nossa genética. Vejam esse indivíduo aqui, está aqui, ó, normal e normal, para 2 genes importantes, entre outros, no transporte e manutenção dos níveis séricos de arginina. Esse indivíduo já tem aqui, que é o meu caso, tem um polimorfismo de SLC7A2, que configura com esse SNP uma alta necessidade de arginina. Significa que tem estudos em humanos demonstrando que quem tem esse polimorfismo tem níveis séricos mais baixos de arginina. Ou seja, isso me dá uma necessidade maior e um benefício maior de estar recebendo a suplementação. Então, eu posso, mesmo que eu não tenha um exame de aminoácidos no plasma, eu posso já, sabendo deste gene, estar usando a suplementação adequada. E assim, eu chego a esse produto que eu gosto muito, que chama-se Energy ATP, ou para os íntimos apenas Energy, porque é um produto que combina esses diversos e outros elementos ainda. Tá? Então, a gente tem aqui o HMB, que eu nem entrei. O primeiro ingrediente, vejam ali, é o HMB, hidroximetilbutirato, que é um derivado da leucina, um anticatabólico poderoso, seguido de creatina, alanina, arginina, carnitina, taurina, tirosina e magnésio. Então, um baita produto para trabalhar a bioenergética mitocondrial. Eu botei também aqui as doses em 1 sachê, então vejam que 1 sachê por dia já tem um sinergismo com doses que influenciam direta e rapidamente. Eu costumo dizer que ele é um energético sem cafeína. Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu não sou um fã de ficar usando cafeína diretamente para as pessoas terem energia, porque a causa da falta de energia não foi atacada. Se você usa eventualmente é uma coisa. Agora, se você usa regularmente, tem um problema aí, porque você não fez o diagnóstico. Se você precisa de cafeína todos os dias, é porque você não fez o diagnóstico da origem dessa falta de energia. E aqui, com esse produto, é uma forma de estar trabalhando a causa que normalmente é mitocondrial. Pode ser adrenal, pode ser falta de sono, mas muita gente está com as mitocôndrias em desespero, pelos motivos que a gente já conhece. Ou quem não conhece, vai ler no meu livro agora, que vocês pegaram ali, né, no estande. Vamos lá, então, diversos benefícios como anticatabólico, recuperação muscular, mais força e energia, foco, concentração, etc. E eu adiciono veganos e vegetarianos e aqueles com baixa ingestão proteica. Então, aqui várias indicações bem interessantes para esse produto. Quero falar agora, então, rapidamente sobre a glutamina. A glutamina é um grande aminoácido que é considerado combustível para o sistema imunológico.
onde uma baixa concentração sanguínea pode prejudicar a função das células imunológicas. Talvez alguém já tinha ouvido falar que a baixa concentração sanguínea de glutamina é um problema? Quantos? 2 pessoas. Isso é para trazer uma reflexão. Será que glutamina é para todo mundo? É para todo mundo o tempo todo? É para todo mundo o tempo todo em qual dose? Isso que eu tenho que me perguntar. Como que eu vou determinar isso? E quando eu leio, às vezes, um estudo, uma meta-análise, como saiu ano passado ou anterior, glutamina não funciona. Não funciona para quem? Não funciona em que situação? Não funciona em que dose? Quando eu tenho parâmetros objetivos para analisar, eu consigo chegar a um resultado adequado. Então, glutamina é boa para quem? Para quem não tem glutamina. Quem não tem glutamina, Gabriel? Quem não ingere ou quem tem polimorfismos genéticos, que vão te codificar para ter uma menor glutamina plasmática. Ou quem está em estados que consomem uma alta concentração de glutamina. Então, quem tem glutamina plasmática mais baixa é altamente beneficiado. Agora, quando tu faz um estudo e tu homogeneiza todo mundo, não está tratando o indivíduo, está tratando uma média. Está tratando o famoso ser humano médio de 70 quilos, sabor baunilha. Que não existe no nosso consultório. É um fato. Aquele indivíduo não existe. O que existe é a pessoa que está na tua frente. E como tu trata ela. Tu trata baseado numa média de um estudo que analisou 20 mil pessoas ou 10 mil, ele não é a média de 20 mil. Ele é um daqueles. Quais genes ele tem? Quais hábitos ele tem? Quais doenças ele tem? E é essa pessoa que tem que tratar. E é aí que tu tem que entender como analisar e chegar lá no maior e mais complexo estudo científico que existe de N igual a 1. Aí eu respeito quem sabe tratar uma pessoa. Saber tratar com protocolos para 50 mil é fácil, é só ler os guidelines. Não precisa pensar, só copia. Para que precisa fazer faculdade? Copia guideline. Vira um copiador de guideline, pronto. Agora, quem sabe tratar aquele grande estudo que é o ser humano que está na tua frente, com respeito, eu tiro o meu chapéu. Obrigado. Então, a produção e uso da glutamina na saúde e na doença é determinado por diversos fatores, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê, numa situação de saúde, os estoques de glutamina estão em equilíbrio entre a corrente sanguínea e os tecidos. Vocês estão vendo ali, ó, o pulmão, os pulmões fornecem, consomem um pouco, o fígado fornece, não consome, o músculo é um grande fornecedor. Agora, nas situações de doença, o consumo aumenta para mais do que o fornecido. E aí cai o nível sanguíneo. Se vocês tiverem um olho bem atento, aqui no meio tem uma escala com o nível sanguíneo. Então, depois vocês vão lá nesse artigo, que o cronômetro ficou bem em cima da referência. Mas no slide anterior, acho que também estava, deixa eu ver, também ficou bem em cima da referência. Ah, vocês não? Ah, beleza, então vocês estão vendo. Eu estou aqui no meu cronômetro que estou cuidando. Beleza. Então vocês estão vendo na referência e, enfim, vocês podem entrar em detalhes quanto a esses outros assuntos. Então o que importa é, células do sistema imune são dependentes de glicose e glutamina sempre, em qualquer situação. Então o teu sistema imune é o primeiro lugar que é atingido na falta de glutamina. Então, chave, isso tem que estar na mente de vocês. Glutamina e arginina. Então, tu está no meio de um processo infeccioso. Glutamina e arginina. Covid, glutamina e arginina. Triptofano, ótimo. Se estiver junto, melhor ainda. Tá? Então, no meio de uma infecção aguda, influenza, herpes zoster, glutamina, arginina, triptofano. Herpes comum, não pode usar arginina. Herpes labial, herpes genital. Vírus da família herpes se nutrem de arginina. Ok? Então, cuidado com esse detalhe apenas. Bora lá.
N-acetilcisteína, coringa do nosso corpo. Representa um dos grandes elementos na síntese da glutationa, um dos principais. Vamos lá. Cisteína é o principal aminoácido da queratina. Opa! Já não vou falar de glutationa, vou falar aqui de unhas. Unhas moles, unhas fracas, falta de enxofre com muita frequência. Atenção. NAC é a melhor forma de absorção, é a N-acetilcisteína. Tem ação direta na síntese da glutationa, aumentando essa síntese. Então, o principal papel do NAC, N-acetilcisteína, como antioxidante, decorre da sua capacidade de aumentar a concentração da glutationa intracelular. Então, o mais importante antioxidante endógeno, o mais importante antioxidante das nossas células, que influencia e regenera todos os demais antioxidantes, a glutationa. Então, existem várias formas de ação da N-acetilcisteína, ação direta antioxidante da N-acetilcisteína, ou seja, ela per se atuando como antioxidante, ação indireta que é através da síntese da glutationa, vem para cá, acho que está sem bateria isso aqui já, e agora foi, gente. Bom, está passando o slide pelo menos, eu vou sem apontar nada. Ação anti-inflamatória, aí voltou? Acho que eu estou usando muito. E a ação de quebra de pontes de sulfeto, que é a ação mucolítica conhecida. Você usa e começa a fluidificar o muco, que é o clássico da N-acetilcisteína. Então, só que são várias ações. E os pneumologistas se restringem a essa, infelizmente, porque não assistiram uma palestra como essa. Então, existem vários usos terapêuticos da N-acetilcisteína. Ela é muito usada para intoxicações, muito usada na overdose de paracetamol. Por exemplo, a overdose de paracetamol é tratada com N-acetilcisteína, 10, 20, 30 gramas numa dose em bolo endovenosa, por exemplo, conforme o grau de lesão hepática que o paciente tem. Né? Mas isso é um tratamento agudo para alguém que acidentalmente ou intencionalmente ingeriu esse paracetamol, tentando suicídio, isso é muito comum. E a combinação paracetamol com álcool é a principal causa de hepatites não virais no mundo hoje. Vocês sabiam disso? Mulheres, vocês aqui, muitas fazendo dieta, poucas calorias, acabam o trabalho, vão para um happy hour, tomam uns beer night, e aí dá aquela dor de cabeça e tomam um paracetamol depois. Pá! Falência hepática aguda. Isso é a principal. Dieta de baixas calorias com álcool e paracetamol. Essa tríade é o caos. Ela até parou de beber porque ela tinha batizado ali suquinho de laranja. Então, aqui tem vários usos da N-acetilcisteína, vocês já tiraram as fotos, a gente pode seguir, porque tem muita coisa interessante aqui, completando com glicina. Esse estudo falando sobre glicina como um limitante para a síntese de glutationa. Não adianta ter só mega doses de N-acetilcisteína. É que não adianta, é que chega uma hora que falta também a glicina. Quanto mais, e aqui eu vou dar a dica, o pulo do gato. Quanto mais idade tem o teu paciente, mais importante tu pensar na glicina. Porque a glicina não é um aminoácido essencial, a gente produz. Só que a gente perde cada vez mais essa capacidade também com a idade. Então, usar glicina junto para aumentar. Alguns autores estão chegando a falar que a gente precisa de 3, 4, 5, 10 gramas de glicina por dia. E aí lembra aquela história do caldo de ossos? Lembram? Caldo de ossos, muito colágeno. Colágeno riquíssimo em glicina e prolina. Interessante, algumas coisas para a gente meditar a respeito. Outro produto interessantíssimo são os nucleotídeos. Nucleotídeos que têm fórmulas infantis, fórmulas de bebezinho, adicionam-se nucleotídeos. Por quê? Benefícios de comer nucleotídeos para recuperação avançada, intestinal e suporte imunológico. Estava nesse blog aqui, eu fui ler o que estava escrito e fui além. Encontrei que nucleotídeos, rapidamente, em um slide, podem ser sintetizados a partir do zero, podem ser reaproveitados de células antigas ou podem ser ingeridos a partir de alimentos. Temos 3 fontes.
situações de uma demanda elevada de nucleotídeos, gestação, infância, queimados, doenças intestinais, infecções e estados críticos. Fontes, frutos do mar, carnes, vísceras e sementes, nuts, nozes, oleaginosas de uma forma geral, e sementes são boas fontes. Tá? Então, assim, toda a situação de demanda de renovação celular elevada significa demanda alta de nucleotídeos. Porque a gente vai ter que todas as nossas células têm ácidos nucleicos, tem DNA, tem RNA na sua estrutura. E nessas situações de hipercatabolismo, a gente não consegue produzir o suficiente. Então, nucleotídeos são um dos elementos que podem faltar na hora da resposta imune. Tu pode ter glutamina, que te dá energia para a célula imunológica, mas com nucleotídeos tu vai dar o que ela precisa para formar o DNA da célula imunológica. Então percebam que não é um ingrediente sozinho que faz a diferença. É o sinergismo do que tu vai oferecer. Não é só ter um monte de glutationa para servir como antioxidante e proteger essa célula imunológica da morte. Porque ela vai morrer quando ela atacar o inimigo, o vírus, ela produz radical superóxido, peróxido de hidrogênio, e ela se mata com essa arma que ela ataca o inimigo, ela se mata. Se ela está cheia de glutationa, ela se protege do seu próprio veneno. Então não adianta ter energia, glutationa, eu tenho que ter nucleotídeos para fazer as células novas e manter essa produção, esse sistema imune inato, que é super rápido e super oxidativo, eficiente. Sinergismo, não é mega dose isolada. Nucleotídeos são essenciais para o sistema de defesa intestinal. Esses estudos mostraram isso. Tá? São 2 dos poucos estudos que existem sobre nucleotídeos. Mas tem esse estudo aqui em humanos. E esse estudo mostrou que não é só a mucosa intestinal. Houve aumento da IgA secretora salivar, mostrando que as outras mucosas também foram defendidas e protegidas. E nisso eu chego nesse baita produto aqui, que chama-se Guardian, que é um produto essencialmente composto pelo sinergismo. E ele foi pensado com essa visão de imunidade, não só intestinal, mas também sistêmica. E eu tenho usado ele em vários casos, não crônicos, mas agudos, e é muito interessante. Pacientes com influenza, com SARS-CoV-2, com outros quadros infecciosos agudos, usando 2 sachês ao dia. Um de manhã e um à noite, junto com o Energy, inclusive. E é incrível a melhora do bem-estar e da energia das pessoas. Por mais que a infecção não acabe, elas, a minha cabeça voltou a funcionar, a febre diminui, e eu continuo aqui encatarrada, mas eu não estou largada às trevas como eu estava ontem, de um dia para o outro. Tá? Os aminoácidos governam essa questão neuronal, porque essa falência que a gente tem durante uma infecção é uma falência nutricional. Então, o corpo está parando de funcionar, tem dor por tudo, a cabeça não funciona, porque não tem nutriente para funcionar. Quando você organiza isso, gente, é mágico. Eu vivenciei isso na minha infecção por SARS-CoV-2. Eu estava largado no primeiro dia, com 38 graus e meio de febre, aí todo mundo fica mal com 38,5. E no segundo dia, eu fiquei quase 24 horas em jejum. E aí eu não sei como aconteceu que eu fui estudar. Eu não vou ficar aqui agora sofrendo só isso. Eu vou ter que estudar e me curar, porque sempre foi assim a minha vida inteira. Tudo que eu aprendi foi para me curar e me entender. E aí eu abri esse artigo e falava sobre arginina e triptofano, e era análise metabolômica e de aminoácidos plasmáticos em pacientes com SARS-CoV-2. E a depressão de arginina, de triptofano, de glutamina é gigante durante a infecção. E é isso que eu preciso. No dia seguinte eu comecei a usar esses produtos e outros que eu tinha em casa de aminoácidos. E o mais incrível, eu continuei com a mesma febre no segundo dia, mas eu estava completamente normalizado. A minha febre foi a 38 igual, só que eu não tinha aquele sofrimento, aquele cansaço, eu já tinha apetite de novo, e isso foi maio do outro ano, 2021, e depois disso eu comecei a implementar isso com vários pacientes, e funciona sempre igual. Ok? Bora lá. Então aqui tem as doses em 2 sachês,
e aqui as doses em 1 sachê. E o grande segredo, que um dos grandes segredos são os nucleotídeos, 150 miligramas por sachê. Beta-glucana, glicina, glutamina, N-acetilcisteína, uma dose boa de vitamina C e ainda fibras prebióticas. Então, um produto pensado no sinergismo. Então, por isso que eu venho e falo com muita tranquilidade para uma empresa que faz produtos que realmente fazem a diferença na nossa prática clínica, que são produtos clean label, que não tem corantes tóxicos, que não tem aromas tóxicos. Então, para mim, é muito fácil vir aqui e conversar com vocês sobre isso. Falando de vitamina D, eles lançaram agora uma vitamina D em gotas que chama Restaure e que é um pouco diferente das vitaminas D do mercado, porque ela tem sinergismo. Vejam aqui, ela tem em uma gota, tem vitamina D, 2.000 unidades, vitamina K2, 25, vitamina E, 2,3 e vitamina A, 450 unidades. Então, domina. Em 2 gotas, você vai ter 4.000 unidades de D3 e 50 de K2, são as dominantes, mas tem ainda um pouco de vitamina E, na forma de tocoferóis mistos e tocotrienóis. Então, não é alfa-tocoferol acetato. Então, é sinergismo do complexo E, que é assim que deve ser feito, e ainda retinol. Então, um baita produto também com essa visão aqui. Bom, então aqui voltando ao Guardian, as múltiplas aplicações dele, então alergias, doenças autoimunes, tudo que tem a ver com o intestino, né, a questão das doenças inflamatórias intestinais, então, e tudo que tem a ver com permeabilidade intestinal aumentada. Então, a gente pode falar de centenas de doenças se encaixariam aqui para pacientes que se beneficiam desse produto. Quero falar um pouco ainda de aminoácidos essenciais, que é um tema que eu gosto muito e que me trouxeram, foi a primeira vez que eu fui falar para a Central Nutrition, quando eu comecei a estudar esse tema, porque ninguém estava enxergando. E eles foram pioneiros. Está acabando a minha... Ninguém cortando o meu som, eu já não sei o que está acontecendo. Acho que eu estou falando demais, mas eu não passei do tempo ainda aí, produção. Não sei para onde eu olho, acho que é aqui. Beleza, mas vamos seguindo, dar uma energia extra aqui para o nosso carregador, vai funcionar. Então, aminoácidos essenciais. Vamos lá. Nos últimos anos, eu quero a atenção máxima de vocês agora. Parem de fazer o que vocês estão fazendo. Preparem a câmera fotográfica. Porque não adianta dizer que não. Porque eu só vou colocar aqui frases-chave conceituais para vocês entenderem o que eu entendi quando eu estudei aminoácidos essenciais. Eu espremi tudo que eu tinha estudado e eu resumi aqui em 8 ou 10 slides, ok? Posso passar? Todo mundo comigo? Beleza. Nos últimos anos foi demonstrado que os aminoácidos essenciais são os únicos aminoácidos responsáveis por induzir o anabolismo muscular. Os únicos. Somente aminoácidos essenciais são necessários para melhorar a síntese proteica em pacientes agudos, como foi o caso desse estudo. Existe melhora da massa magra, da capacidade e da força muscular após 16 semanas de suplementação com aminoácidos essenciais. A ingestão de aminoácidos essenciais logo após o exercício aumentou a síntese de proteínas musculares em adultos mais velhos, que foram o público desse estudo. Ou seja, aminoácidos essenciais mais exercício é uma terapia eficiente no tratamento da perda muscular e da sarcopenia, inclusive. Em pacientes hipercatabólicos, como na sepse, existe, e aqui vocês vão entender uma coisa muito importante, existe um fornecimento endógeno muito elevado de aminoácidos não essenciais. Sempre que eu estou em catabolismo, eu estou degradando músculo, eu estou gerando aminoácidos não essenciais e largando no meu plasma. Eu estou em jejum prolongado. Eu estou super inflamado. Por exemplo, eu estou em jejum de 16 horas, 18 horas. O meu plasma está rico em aminoácidos não essenciais. Os essenciais não, porque eu não estou ingerindo. O que acontece? Quando eu completo com os aminoácidos essenciais, eu já completei o perfil proteico inteiro. Eu subi os não essenciais pelo processo hipercatabólico. O
que eu preciso agora? Colocar essenciais e não essenciais? Eu vou continuar sempre subindo mais não essenciais. Sempre vai ter uma escória nitrogenada, algo inútil só para aumentar a minha ureia. Agora, se eu consigo equiparar completando com essenciais, eu aproveito tudo. Pensem nas aplicações disso. Isso, simplesmente isso. Então, os aminoácidos essenciais são capazes de estimular a síntese muscular mais do que o dobro do que a mesma quantidade de um whey de alta qualidade. Ah, Gabriel, não. Aí está exagerando. Eu trouxe 3 referências para você sobre isso. E se não bastasse, mais 5 aqui. 10 gramas de aminoácidos essenciais equivalem a aproximadamente 20 gramas de uma proteína de ótima qualidade, como o whey protein. E 30 gramas de proteína da dieta, que é composta de proteínas mistas, carnes, leguminosas, etc. Por que isso, Gabriel? Porque dentro de um whey protein de 20 gramas, eu tenho mais ou menos 10 de aminoácidos não essenciais. O que importa é o aminoácido essencial. Se a gente vai ainda para essa International Society of Sports Nutrition Position Statement, que está aqui com vocês, o que eles disseram nessa Position Stand deles sobre nutrientes. Eu vou botar aqui em português. 10 gramas de aminoácidos essenciais na forma livre ou junto com 20 a 40 gramas de proteína estimulam maximamente a síntese proteica muscular. O que importa é eu ter 10 gramas de aminoácidos essenciais. Não importa se veio de whey, se veio de proteína vegana, se veio de feijão, se veio de proteína de abóbora ou de ervilha. A diferença é que para eu comer isso com proteína de abóbora, eu vou precisar de muito mais proteína. Com whey eu preciso de menos, se eu tomar só o aminoácido essencial puro, é só aquilo que eu preciso. Simples assim. Ficou claro isso? Sim ou sim? Ótimo. Então esse produto aqui foi um produto pioneiro no Brasil, introduzir esse conceito dos aminoácidos essenciais. E ele está em sabor limão e sabor tangerina também, com aromas naturais e corantes naturais, clorofila ou urucum, ou seja, já vem um antioxidante extra junto no sachê. E a gente usa muito, eu uso muito em sarcopenia, em idosos, em pacientes com doenças intestinais. Por que com disbiose? Tem muita disbiose por putrefação de proteínas, por má digestão, por hipocloridria, por sensibilidade a proteínas da dieta. Pessoas que não têm um pâncreas que parece que funciona tão bem, ou hipocloridria mesmo, a questão gástrica. Então, quando eu mudo da proteína para o aminoácido, eu acabo com a questão alergenicidade. Ah, eu tenho alergia, eu tenho sensibilidade à proteína, eu como e fico estufado, eu como e fico super saciado, eu como e começo a ter aqueles gases fétidos, que parece que eu comi um rato morto. Eu não tenho isso, felizmente, né? Mas as pessoas com hipocloridria têm. Quanto mais eu aumento a ingestão proteica, pior fica o meu intestino. Todo mundo já ouviu esse tipo de frases, não? Quando tu usa aminoácido, não tem mais isso, já está hidrolisado. Esse é o ponto. Então, complementação de ingestão proteica, naquele horário do dia que tu quer evitar o vale da aminoastemia. Tu quer manter o indivíduo no pico máximo de síntese muscular o dia inteiro. Não é assim que vocês fazem no timing alimentar? Sim ou não? Acho que não. Acho que não, hein? Tem muita gente que não está ligado. Tudo bem, faz parte, estamos aprendendo. Gente, quando vocês querem evitar perda de massa magra, o objetivo não é ter grandes doses de proteínas após um exercício. Quando a gente pensa a longo prazo, ao longo de anos ou décadas, o grande problema é que tu passa algumas horas do teu dia alimentado com proteína e outras partes do dia sem proteína. E aquilo que tu ganha numa forma mais rápida, 2, 4 horas, de forma intensa após exercício, tu perde no final da tarde, porque tu fica do meio-dia às 8 da noite sem comer proteína. E naquele vale de aminoastemia, tu está usando o teu músculo para fornecer a proteína. Então, se tu não consegue completar via dieta, é nesses horários que tu vai completar com o suplemento. Entenderam agora? Faz sentido? Ótimo. Então, é aí que a gente faz esse tipo de escolhas. Então, é nesses momentos que a gente vai lançar mão desses
suplementos. Claro que podem ser pacientes veganos, vegetarianos, com baixa ingestão proteica, pacientes pós-cirúrgicos, pacientes que têm uma digestão ruim, desbiose, fermentação, hipocloridria, enfim, vários usos. Basicamente, a gente quer complementar proteína, a gente tem uma forma muito mais interessante, mais leve, que não gera empachamento, má digestão, fermentação, etc., com aminoácidos essenciais. Ok? Beleza. Eu ainda uso para acamados, imobilizados, sépticos, pacientes críticos de uma forma geral, a gente tem um fornecimento de não essenciais muito grande. Pacientes com câncer, quando eu tenho um processo de caquexia, de sarcopenia grave, em que isso está comprometendo o sistema imunológico dele, porque a gente tem que pesar essa questão anabólica, né? A gente quer matar o tumor e não matar o paciente de fome. Então, a gente tem que pesar em que momento que a gente está com a equipe onde isso vai ser usado. E tem estudos com isso em seres humanos, inclusive. Tá? DPOC, insuficiência cardíaca, aumento de massa magra e questões de má digestão, como eu já havia comentado anteriormente. Alergias também eu coloquei no 10º ponto aqui, porque eu fico muito atento, os pacientes têm alergia à proteína do leite de vaca, seja às caseínas, seja ao soro. Pacientes com alergia à carne vermelha ou hipersensibilidade, saúde, à carne vermelha. Então, e às vezes tu transita de uma proteína animal para uma proteína vegetariana, vegana, e tu começa a ter sensibilidade também. Tenho muitos pacientes hipersensíveis. Então, a gente tem uma opção que não gera sensibilidade, são os aminoácidos. Muito bom. Um sachê tem 5 gramas de aminoácidos essenciais. 5 gramas equivalem aí a mais ou menos 10 a 15 gramas de whey protein. Então, não é uma dose grande, mas numa suplementação, olha, eu me surpreendi. Eu relutei muito tempo a abandonar muito tempo, assim, um ano talvez, estudando aminoácidos essenciais, e eu olhava, mas não pode, eu estou tomando aquele proteína ali, vegetal, vegana, colágeno hidrolisado, sei lá o quê, que tem 25, 28, 30 gramas de proteína, e eu vou trocar por 5. Eu te juro que eu ficava, não, esse troço não vai funcionar. Não vai funcionar. Até que eu fiz. E funcionou. Isso foi o mais interessante. Eu não uso 2 sachês, o que daria 10 gramas, o que daria o equivalente a uns 25, talvez, gramas de whey protein. Eu uso um sachê e complemento com a alimentação sem fazer grandes cálculos. E os resultados são muito bons mesmo. Tá? Beleza. Então, tem aqui a composição de aminoácidos do produto e, enfim, tem 2 sabores. Vejam que tem uma dosinha de triptofano também ali dentro. Então, eu não sei se é esse triptofano ou não, mas ele acaba tendo algum benefício nessa parte emocional. Eu já tive vários casos de pacientes com compulsão alimentar, em que eu começo a usar o Aminu e elas dizem que a compulsão some. Então, às vezes, a gente tem que estar ligado que tem algumas coisas de equilíbrio de neurotransmissores dependem muito de aminoácidos. Então, fornecer aminoácidos muito mais importante. Vou usar picolinato de cromo do paciente com compulsão. Vou usar 5-HTP apenas. Ou vou usar, sei lá, garcínia, sei lá, com umas ideias assim. Então, eu gosto muito dos aminoácidos, porque eles têm múltiplas utilizações. E tem mais um lançamento ainda da Central, que eu acho que é um produto que vocês vão gostar muito, que é o Colpuri. E que o Colpuri, desculpa, é colágeno hidrolisado puro, peptídeos de colágeno para síntese muscular, especificamente. Então, 14,4 gramas de peptídeos bioativos de colágeno por porção e um produto inédito, que é o Colcreatine. Então, é uma união de peptídeos de colágeno específicos para crescimento de massa muscular com creatina. Sabor neutro, tangerina e limão. Eu gosto de usar como opção. Por quê? Porque o aminoácido essencial ele é incrível, só que ele tem uma questão sabor. E a longo prazo, não adianta, a gente tomar isso por anos. Então, eu sempre dou para o meu paciente opções de rotação. A gente tem que ter rotação, com vários sabores. E aqui agora tem a opção, então, do Colpuri ou do Colcreatine, que para tu poder ter um aporte de
de um suporte para a massa magra, não só através de aminoácidos essenciais. E de quebra, trabalha todos os benefícios do colágeno também, fornecendo glicina, prolina, etc. Aqui a gente tem, conforme o sabor, de 14 a 16 gramas e meio de peptídeos bioativos de colágeno por porção e 3 gramas de creatina no mesmo produto. Então já é assim também um combo que eu achei muito interessante, uma grande sacada. Bom, então eu vim aqui para apresentar algumas informações, alguns conhecimentos que a Central Nutrition me convidou e eu fiquei muito feliz, como eu já disse no início. É uma empresa que desenvolve suplementos alimentares com embasamento científico, com objetivo de beneficiar o ser humano, com o objetivo de dar ferramentas para os profissionais de saúde trabalharem com mais e melhores resultados. Esse é o objetivo, é a essência da Central. Beleza, então as minhas conclusões. Quando eu penso em aminoácidos, eu penso em ação anti-inflamatória, eu penso em ação antioxidante, eu penso em biogênese mitocondrial, eu penso em neuroproteção, eu penso em permeabilidade intestinal, eu penso em imunidade, eu penso também em massa magra. E ainda penso nos meus pacientes que têm multissensibilidades alimentares. Tudo isso me vem à tona quando eu penso em usar aminoácidos com os meus pacientes. E isso me remete a uma matriz da nutrição funcional, onde eu vou trabalhar aspectos como assimilação, que é o que vem no gastrointestinal e respiratório. Vou trabalhar o defesa e reparo, que é onde eu penso na inflamação, na autoimunidade, nas alergias e sensibilidades. Vou trabalhar a energia, que é eu trabalhar as mitocôndrias e o estresse oxidativo do meu paciente. Vou pensar na biotransformação, ou seja, como eu estou detoxificando, qual a minha exposição tóxica. Vou pensar na comunicação, que é como eu trabalho os meus neurotransmissores e a neuroproteção. Vou pensar ainda na integridade estrutural, que é o músculo, que é o osso, e com aminoácido eu trabalho tudo isso, e ainda as minhas emoções e a minha cognição. Tudo isso, além de, por exemplo, com a arginina, trabalhar também o transporte, a questão do óxido nítrico, a saúde vascular. Então, quando eu penso em aminoácidos, eu penso imediatamente na matriz e como eles podem ser aplicados. Porque a matriz é essencialmente o que me governa. É o que me traz sempre ao meu centro na hora de tratar os pacientes. Quando eu uso a matriz, eu estou tratando uma pessoa de um N igual a 1. Não estou tratando um ser humano de 1,70 m, 70 kg, sabor baunilha. Estou tratando aquele indivíduo único que está na minha frente com respeito, com honestidade, com hombridade, como um ser humano digno que ele merece, como um ser humano logista. Por isso que eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que cada um de vocês tem a possibilidade de fazer o que vocês sempre fizeram até hoje, ou de tomar um novo caminho. Esse caminho vocês vão escolher. Eu estou aqui para mostrar um caminho, que é um caminho da ciência e da humanidade. Tratar as pessoas com o respeito que elas merecem. Por isso que eu finalizo dizendo que cada um de vocês pode mudar hoje a sua vida ou dos seus pacientes. Respeitem os seus genes e pratiquem nutrição funcional, porque em cada garfada, o seu destino e o seu destino está sendo determinado. Muito obrigado e até a próxima.